Olá pessoal, meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube. Serão mais de 200 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! A mensagem de hoje intitula-se Entrevistando São Francisco de Assis. Divaldo Pereira Franco estava em Assis, na Itália, em 27 de maio de 2001, quando recebeu evocativa página ditada pelo irmão X, relatando uma entrevista que o espírito comunicante tivera com Francisco de Assis naquela cidade. Esse texto, que condensamos para a edição deste vídeo, foi publicado em Reformador, mensário da FEB, em outubro de 2001. Diz o irmão X: perambulando pelas proximidades da Igreja Inferior, em Assis, na tentativa de recordar aqueles tempos remotos do século XIII, quando Francisco foi convocado por Jesus e saiu a cantar a melodia imortal do Evangelho, vi aproximar-se um grupo de espíritos nobres, e Pai Francisco estava entre eles. De regular estatura, compleição frágil, traços sem beleza física, porém portador de grande irradiação psíquica, Francisco estava acompanhado por alguns dos seus primeiros irmãos da revolução do amor, da pobreza e da humildade que eles estabeleceram na Itália. Eu não poderia desperdiçar aquela feliz oportunidade, e quando percebi que ele estava conversando discretamente com seus amigos, utilizei-me de um momento propício e, aproximando-me, expliquei que eu havia sido um jornalista brasileiro quando encarnado e gostaria de saber se ele poderia me conceder alguns breves minutos para uma entrevista que seria enviada a meus leitores na Terra. Jovial e algo tímido, o santo concordou de bom grado. Então, bastante emocionado, interroguei-o sem mais delongas. Irmão X, como vê o desfile de multidões chegadas de diferentes partes do mundo para conhecerem Assis e visitarem os lugares por onde o paizinho esteve, especialmente a tumba que lhe guarda os despojos carnais? Francisco, esse interesse das criaturas muito me sensibiliza, especialmente porque reconheço a pequenez da atividade por mim desenvolvida na Terra. No entanto, se eu pudesse optar, preferiria que o sentimento de todos fosse o de manter contato com o Espírito do Senhor, a quem procurei seguir nos já longínquos dias da existência física. Em todos os meus passos, a minha pessoa sempre procurou ceder o seu insignificante lugar ao pastor que nos orienta o caminho e nos guarda a paz. Quando o anjo da morte se aproximou do meu corpo cansado, antes de me retirar destes sítios queridos abençoando-os, senti que viriam muitos homens e mulheres no futuro e que encontrariam aqui paz, roteiro e reconforto moral, elegendo para si o reino de Deus. Ainda mantenho essa esperança e, por isso, periodicamente, acompanhado pelos meus antigos companheiros de ideal,
procuro sondar as almas e auxiliá-las no despertamento, ajudando-as conforme as suas necessidades e de acordo com seus apelos e preces. Irmão X, e que lhe parece essa agitação que toma conta das massas, enquanto o comércio de recordações cresce cada vez mais, alterando o significado das visitações? Francisco, não me cabe censurar o comportamento dos meus irmãos do agitado mundo atual. A criatura humana deve viver, negociar, trocar objetos e procurar a conquista de lucros. Toda atividade honrosa merece respeito, porque arranca o ser da ociosidade, que é um grande adversário do equilíbrio e da dignidade. Vale reconhecer, porém, que existem outros recursos que podem ser mobilizados para a permuta de valores, evitando-se a exaltação das crendices e superstições que levam as pessoas a trocar a sua transformação para o bem pela magnetização de objetos e adoração de símbolos. As pessoas vivem hoje aturdidas pela prece, pela volúpia da falta de tempo para meditar, para assimilar as bênçãos do Pai Criador. Assis sempre inspirou paz e reflexão. A vida cristã é a antítese do comportamento agitado e angustiado do homem moderno. Compreendo toda essa inquietação e mesmo a falta de silêncio neste templo onde nos encontramos, quando se poderia pensar no significado daqueles dias que ficaram no passado e sua aplicação na agitação da atualidade. Irmão X, o paizinho acredita que seria possível repetir aquelas vivências nesses tumultuados dias atuais? Francisco, acredito que sim, porque aqueles eram também dias de muito sofrimento e inquietação, considerando-se a população e as circunstâncias existentes. Havia guerra entre Assis e Perúdia, entre os estados italianos e papais, abuso do poder senhorial e religioso, alucinação e desespero das cruzadas, miséria das camadas pobres e dos camponeses, indiferença social e perseguições de toda ordem. A mensagem de Jesus não é para um tempo, para uma nação, nem mesmo é uma proposta que deve ser interpretada conforme a comodidade dos cristãos. Naquela época também se afirmava que era impossível viver conforme o Evangelho, ou seja, com despojamento, com humildade, com renúncia, com amor total pelo próximo deserdado. Mais de uma vez esclareci que ou o Evangelho deveria ser seguido conforme fora pregado, e o luxo, a ostentação e o orgulho banidos dos corações, ou se deveria viver conforme as vaidades terrenas, as ambições de classes e de poder, estando a palavra de Deus totalmente errada. Era inevitável que o Evangelho triunfasse, embora nem todos tivessem a coragem de abandonar o mundo para seguir Jesus. Compreendo a atitude daqueles que prosseguem pensando ser impossível entregar a vida ao Divino Mestre e desfrutar simultaneamente dos prazeres do mundo, embriagando-se de gozo e de perturbações. Entretanto, considero ser irrealizável a paz enquanto a criatura se mantiver encarcerada nos presídios dourados da posse e das paixões mais degradantes.
Quando se rompem os elos dos vícios, uma liberdade diferente toma conta da existência da pessoa, a qual adquire beleza e tranquilidade. Não se trata de utopia, mas de realidade. A única posse que liberta realmente o homem é não ter nada além do essencial, pois isso é que favorece a construção da vida feliz. Irmão X, que pensa a respeito da alteração de objetivos e de comportamentos que a ordem franciscana vivencia hoje, em contradição com os postulados básicos e iniciais que foram traçados originalmente em sua ordem? Francisco, é normal que as ideias puras e dignificantes no seu início deem lugar no futuro a realizações totalmente diversas dos programas elaborados. Com o tempo e a adesão de muitos indivíduos, vão surgindo alterações compatíveis com seu nível evolutivo, e eles procuram adaptar às suas necessidades aquilo que pensam estar esposando com nobreza e mesmo abnegação. Quando voltei do Oriente, onde fui visitar as terras em que Jesus vivera, fiquei chocado ao ver as modificações que haviam introduzido em minha ordem, levando-me ao quase recolhimento total na Porciúncula e à necessidade de maior doação, a fim de manter fiéis os demais companheiros que haviam renunciado a tudo, até o momento em que a irmã Morte me arrebatou o espírito. Irmão X, como seria possível viver segundo os rígidos critérios do Evangelho sem perturbar o progresso tecnológico nem o desenvolvimento da ciência? Francisco, a ciência e o progresso tecnológico são inspirações de nosso Pai, favorecendo o ser humano com recursos que lhe tornam a vida mais feliz e menos penosa, diminuindo-lhe a carga bruta dos afazeres, as conjunturas amargas das enfermidades, especialmente as mutiladoras e degenerativas, proporcionando meios hábeis para a fraternidade e o entendimento entre os homens e as nações. Mas será realmente isso que ocorre? O monstro da guerra não continua ceifando vidas e semeando o horror em nome da ordem e da paz? Gerações sucessivas não têm sido vitimadas pelo preconceito de raça, de orgulho, de classe e de religião? Despojar-se de tudo não é atirar fora as conquistas já realizadas, mas aplicá-las em favor de todos e não apenas de alguns poucos. É o impositivo de repartir o excesso com aqueles que não têm nada ou que padecem carência. Respeitar os direitos à vida, preservar a irmã natureza e todos os seres viventes igualmente filhos de Deus. Quem se despoja fica livre para amar e para servir, que é a base da vida em toda parte. Irmão X, o paizinho Francisco poderia encerrar esta entrevista enviando por meu intermédio uma mensagem aos homens da terra na atualidade? Francisco, a mensagem que me alimenta o espírito e que faz parte de todo o meu processo de evolução é seguir Jesus e realizar as suas obras. Mas, se me fosse permitido sintetizar tudo quanto gostaria de repetir aos meus irmãos terrestres, eu diria o seguinte: fazer aos outros somente aquilo que deseje que os outros lhe façam.
e em qualquer circunstância, amar e amar até sentir as dores que o amor muitas vezes experimenta quando direcionado ao próximo. Francisco sorriu suavemente, envolvendo-me em peregrina luminosidade que me levou às lágrimas. Profundamente tocado pela sua infinita bondade, despedi-me, agradecido, e prossegui o giro por Assis. Lembrei-me, então, da bênção que Francisco dirigiu à sua cidade no fim do mês de setembro de 1226, quando ele, bastante doente, era transportado em uma padiola para sua querida Porciúncula, onde viria a morrer. Nessa ocasião, Francisco proferiu a seguinte bênção: abençoada sejas tu por Deus, cidade santa, porque por ti muitas almas se salvarão e em ti muitos servos de Deus habitarão, e por ti muitos serão eleitos no reino da vida eterna. Que a paz esteja sobre ti. Entrevistando Francisco de Assis. Quando admiramos a beleza de uma página como esta, não podemos deixar de admirar também a bênção da mediunidade, sem a qual mensagens com esse teor de elevação espiritual não conseguiriam chegar até nós. E ao admirarmos a mediunidade, devemos admirar também os médiuns que realmente fazem jus a esse título e dirigirmos a Deus uma prece em benefício deles, porque a mediunidade é uma cruz que poucos seres humanos estão habilitados a carregar até o fim neste mundo. Divaldo Franco está entre esses médiuns iluminados a que me refiro, e aproveito o ensejo para rogar a Jesus que ampare esse abençoado operário de sua seara, bem como abençoe ao irmão X, que nos transmitiu essa lição tão enriquecedora. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Visite também meu canal no YouTube, onde tenho mais de 200 vídeos sobre ciência, religião, filosofia, psicologia, arte, cultura, poesia e espiritualidade. Um grande abraço e muita paz.